hoje, a palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra de ensino. É uma aula. É interessante que na semana passada eu preguei uma palavra dura, uma palavra de reconheça as suas falhas para ser transformados. E isso é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, porque é uma palavra de confronto que põe a responsabilidade sobre nós a respeito da nossa vida. E aí, geralmente, quando a gente prega esse tipo de palavra, na próxima terça-feira muitas pessoas não vêm. Porque as pessoas se sentem confrontadas, né? A gente não quer, a gente quer que Deus resolva o nosso problema e a gente não quer fazer a nossa parte. Mas amém, eu vim aqui para pregar aquilo que o Espírito Santo mandar. Amém? Você recebe? Amém. Então hoje, como eu disse a vocês, eu vim aqui para trazer para vocês um entendimento que raramente é explicado em uma igreja, num culto. E é muito importante a gente entender isso daqui. A maneira como a Bíblia fala de nós e nos descreve, porque vai nos ajudar a entender muitos problemas que nós enfrentamos com os quais nós não sabemos lidar. Então, hoje a gente pensa que 90% dos nossos problemas são de causa espiritual. Mas não é. Pelo contrário, a grande parte dos nossos problemas são de outra origem. E não espiritual. Para isso, para a gente compreender como funciona isso, a gente tem que entender quem nós somos. Bom, nós somos um espírito, diga espírito. Não, mas tipo assim, fala com a boca, porque no pensamento geralmente a gente costuma não ouvir. Tá? Vamos lá. Espírito. Nós somos espíritos. Espírito. A gente tem uma alma, diga alma. E a gente habita em um corpo, diga corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Deus nos fez seres eternos, o nosso espírito é eterno, o nosso espírito nunca acaba, o nosso espírito nunca morre. E a nossa alma e o nosso corpo não. Estes não são eternos. Eu sei que a maioria de nós cresceu achando que alma e espírito são a mesma coisa, mas não são. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa, corpo é outra coisa. Tanto que em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja, a Bíblia está dizendo que a palavra é capaz de separar alma e espírito. Eu te pergunto, se dá para separar, é porque são coisas diferentes, sim ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Então, nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Engraçado, porque Deus também é 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é um, mas ele também é 3. Ao mesmo tempo que ele é um, ele também é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus deixou a assinatura dele em nós. E nos fez 3 também. Um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são alinhados de tal forma que nunca há divergência entre um e outro. Prestem atenção nessa palavra, gente. É muito importante. Eu queria que você não se distraísse com nada. Desliga seu celular, põe na bolsa, desliga. Porque uma palavra pode mudar a nossa vida. E muitas vezes o Senhor vem aqui, derrama um alimento e a gente gasta o nosso tempo com outra coisa que não era para gastar. E aí a gente volta para casa com o mesmo problema porque a gente não recebeu o alimento que Deus deu para a gente.
Então vamos reverenciar a palavra de Deus, não eu, porque eu não sou nada nem ninguém, mas a palavra de Deus é digna de respeito, amém? Então vamos lá. Então, nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Porém, Pai, Filho e Espírito Santo, eles nunca estão em divergência, diferente de nós. A grande maioria de nós vive um conflito eterno e interno. A gente sofre porque a gente não consegue compreender que cada parte de mim quer uma coisa diferente. Meu espírito quer uma coisa, minha alma quer outra coisa, meu corpo quer outra coisa. E aí a gente passa a viver uma vida incoerente. Eu sou crente, eu aceitei a Cristo, eu me batizei, eu sou cheio do Espírito Santo, eu nasci de novo, mas eu odeio tal pessoa. Eu sou cristão, eu nasci de novo, mas se pisar no meu calo, que eu rodo a baiana na hora. Você conhece alguém assim? Não, deixa, não, melhor não. Eu sou crente, eu nasci de novo, mas eu vivo numa tristeza, numa depressão. Incoerência. Por quê? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E por que a gente vive em conflito? Porque nós não alinhamos espírito, alma e corpo na mesma direção. Nós não alinhamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo no mesmo propósito. E por que isso acontece? Porque a obra de nós atua no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. Deus é espírito e Ele se conecta com o nosso espírito, age no nosso espírito. Para quê? Para que o nosso espírito tenha o controle. Nós temos que ser controlados pelo nosso espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus. O nosso espírito deve dominar sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Porque o nosso espírito está pronto. O que eu vim dizer para você aqui hoje é que na sua vida, quem deve estar no controle é o espírito, não é a sua alma e nem tampouco o seu corpo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos batizamos, nós nascemos de novo, sim ou não? Sim. Mas aonde é que entra a confusão? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. O novo nascimento é espiritual, é no espírito, o nosso verdadeiro e eterno eu. O nosso espírito nasceu de novo, o nosso espírito está salvo, mas a nossa carne, o nosso corpo e a nossa alma, não. Você quer ver? É simples de você entender. Quem aqui já se batizou? Quem aqui já viu um batismo? Todo mundo, né? Legal. Batismo. A pessoa entra, certo? Vamos lá, ora, pá, tal, não, né? Aí mergulha. Tchá! Cabelo vermelho, essa pessoa que a gente está batizando tinha um cabelo vermelho. Sai da água. O cabelo está como? Vermelho. Porque o novo eu é espiritual, não é corpo. Batizei, 120 quilos. Saiu, ô glória, 60. É assim que acontece? Rapaz, ia ter fila para batizar se acontecesse um negócio desse. O nosso novo eu que nasce através do batismo é espiritual. É até uma confusão, porque lá no batismo sempre canta aquela música do eu nasci de novo em ti. Aí a pessoa entra e ela sai e fala, rapaz, mas tô meio igual, né? Nasci de novo, era para ser tudo diferente, mas sou eu mesmo, mesma coisa, né? Porque o novo nascimento é algo no espírito. A pessoa tem uma mágoa, a pessoa tem um trauma na alma. A pessoa tem um pensamento contrário à palavra de Deus. Mergulhou no batismo. Quando saiu do mesmo jeito. Porque o renovo,
a nova criatura é espiritual, não é na alma nem no corpo. Mas o que Deus está chamando a nossa atenção? Que nós devemos entregar o controle ao nosso espírito, porque o nosso espírito é ligado ao Espírito de Deus, e não ao nosso corpo, nem tampouco à nossa alma. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. E ele diz: ei, tudo tem que estar conservado, irrepreensível. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É muito importante a gente compreender isso, porque muitos de nós têm entendido problemas que são da carne ou da alma como espirituais, e não são. Ai, fulano é problemático, né? Isso aí é demônio, né? Não. É alma que precisa se converter. É corpo que precisa ser controlado. Não é espiritual. Porque na verdade fica fácil a gente falar que é espiritual. Se a gente pôr a culpa de tudo no demônio, mano, estamos feito. Não deu certo, demônio. Ficou nervoso, demônio. Xingou a pessoa no trânsito, tudo culpa do demônio. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é. É porque quem está no controle é a nossa alma ou a nossa carne. O meu espírito me dá acesso ao mundo espiritual, mas quem é dentro de mim a alma e a carne? Que parte, como eles se manifestam, a alma e a carne? O espírito é aquele que nasce de novo, que vem de Deus, que é eterno e que o Senhor transforma através do seu espírito. Amém. Mas e a alma? E o corpo? Até hoje eu achei que Deus salvava a minha alma, agora eu estou entendendo que Deus salva é o meu espírito. Quem é a minha alma? Quem é o meu corpo? Dentro desse contexto onde eu preciso saber quem sou eu. Estamos quase filosofando aqui e está difícil, mas você vai entender. A nossa alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, o nosso intelecto. Essa é a nossa alma. Quando você pensa, sua alma. Quando você sente, sua alma. Quando você se emociona, sua alma. Quando você tem vontades, sua alma. Quando o seu intelecto reage ao conhecimento, sua alma. E o nosso corpo? O nosso corpo tem contato com aquilo que é físico, através dos nossos 5 sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. O corpo é físico e tem contato com o físico através dos 5 sentidos. Eu vou falar rapidamente sobre o corpo, porque eu quero mesmo me aprofundar no entendimento da alma. O corpo acessa o mundo físico através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E de um modo geral, o que a carne ou o nosso corpo quer? Quem sabe responder? O que a sua carne quer? O que o seu corpo quer? Oi? Prazer. Parabéns, irmã. Prazer. A nossa carne quer prazer. E é por isso que as obras do corpo, as obras da carne, são sempre aquelas que geram prazer. E se a gente deixar a nossa carne no controle, a gente vai viver uma vida contrária a Deus, porque a gente não sabe submeter a nossa carne à vontade de Deus, e a gente vive uma vida onde só o que importa é o nosso prazer. Gálatas 5,19 diz o seguinte: as obras da carne, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva,
ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Obras da carne, prazer. Tudo que a carne deseja é prazer. Quando é que eu estou praticando as obras da carne? Quando a carne está no controle. Quem é que tem que estar no controle, gente? O Espírito. 1 Coríntios 3 diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Presta atenção. Paulo está escrevendo ao povo de Corinto, à igreja de Corinto. Gente que aceitou Jesus, gente que se converteu, gente que era cheia do Espírito Santo, porque a igreja de Corinto era cheia do Espírito Santo, mas ainda eram carnais. Ou seja, quem estava no controle era a carne, não era o Espírito. E por causa disso, continua o texto: porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Veja, ele está dizendo, vocês não são mundanos, mas vocês estão agindo como se fossem, porque quem está no controle é a carne, o corpo. Em outras palavras, o que é ser carnal? É deixar a sua carne no controle. É deixar que ela controle você. E aí você faz tudo o que a sua carne deseja. E o que a nossa carne deseja? Prazer. Claro que o seu corpo e a sua carne deseja prazer. O meu corpo e o seu corpo deseja coisas erradas. O corpo de todo mundo deseja coisas erradas. E não importa quantos anos de crente você tenha, ou de quanto tempo salvo você está, o seu corpo sempre vai desejar aquilo que é errado. Jesus era Deus? É Deus? Sim. Na terra ele era Deus? Sim. Santo? Sim. Não pecou? Sim. Mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Só é tentado quem tem carne, porque o Espírito não pode ser tentado. Jesus tinha um corpo de carne. Jesus resistiu a todas as tentações, porque carne deseja prazer. E Jesus foi tentado, porque ele veio à terra num corpo de carne. A nossa carne vai sempre desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aonde que está o problema? Não está no desejo. O problema está na prática, porque eu entreguei o controle para minha carne. Mas quem tem que estar no controle, gente? O Espírito. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne sempre vai ser fraca. A carne sempre vai ser fraca, a carne sempre vai ser corrupta, não vai mudar. Quando você tem um desejo ruim, não se condene. O problema não é que você teve o desejo ruim, não. Isso é só a sua carne se manifestando. Aonde está o problema? É quando você entrega o controle para a carne. Aí você faz aquilo que a sua carne deseja. Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, não pela carne, nem pela alma, e de modo nenhum satisfarão os desejos da tua carne. Tem um segredo: para não satisfazer a vontade da carne, eu preciso viver pelo Espírito. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne e o Espírito estão numa guerra eterna.
A carne e o espírito vão lutar para sempre. Mas se você não escolher viver pelo espírito, você vai sempre satisfazer o desejo da sua carne. E aí você começa a olhar para você e se sentir incoerente. Ou as pessoas começam a olhar para você e falar: cristão fazendo isso? Por quê? Porque quem está no controle é a carne. Gisele, o que eu devo fazer? Simples. O espírito tem que estar no controle. E o que eu faço com a minha carne? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O que essa palavra está dizendo? Você tem que sacrificar a sua carne, porque só assim você verdadeiramente adora a Deus. Você vai deixar de fazer aquilo que a sua carne deseja. Para fazer o quê? Aquilo que o Espírito deseja. Colossenses 3:5 diz o seguinte: portanto, façam. Veja que o primeiro versículo diz o seguinte: suplico-lhes que entreguem. Quem que tem que entregar, gente? Quem tem que entregar? Nós. Está dizendo: eu suplico que vocês entreguem, que você entregue o seu corpo como sacrifício vivo. Em Colossenses ele diz: portanto façam. Quem faz? Quem faz? Nós. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, ou seja, palavrão. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Ele está dizendo para você: ei, faz morrer a sua carne e todas as suas práticas pecaminosas da carne. Por quê? Porque isso não faz parte da sua nova natureza recriada em Cristo Jesus. Isso faz parte do velho eu. Mas quem é que tem que subjugar a carne? Nós. Não é Deus quem vai fazer, somos nós. É você que tem que entregar o seu corpo como sacrifício. É você que tem que fazer morrer a prática pecaminosa. 1 Coríntios 9:27 diz o seguinte: disciplino, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o a fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da história da Bíblia. O homem que escreveu praticamente, quase que 100%, tirando os evangelhos, do Novo Testamento. Entre outros livros também, Apocalipse foi João que escreveu. Mas enfim, ele escreveu quase o Novo Testamento todo. Boa parte. E esse homem, nós estamos falando de um homem que agia e pregava o evangelho cheio da unção e do poder de Deus. Esse homem está dizendo: eu disciplino o meu corpo, para que o meu corpo faça aquilo que deve fazer, não aquilo que quer fazer. Por quê? Porque de repente pode ser eu alguém que vá pregar para os outros, mas eu mesmo seja desqualificado. Ou seja, posso falar de Deus através do Espírito de Deus, mas por causa das práticas do meu corpo, eu não seja qualificado para estar com Deus. Está amarrado em nome de Jesus. A gente quer expulsar o demônio, sendo que na verdade o problema é a carne. E não dá para expulsar a carne, meu filho. Também não dá para a gente pedir que Deus faça alguma coisa com a nossa carne, porque não vai fazer.
O corpo é seu, não é de Deus. É você que tem que dominar as vontades do seu corpo. É você quem tem que dominar as vontades da sua carne. Você não deve deixar a sua carne no controle. O que isso significa? Que eu não vou mais desejar o errado? Não. Significa que a minha carne vai desejar constantemente tudo aquilo que dá prazer a ela. E você? Quem é você? O seu espírito. E você vai decidir não atender o desejo da carne. Porque se você entregar o controle da sua vida à sua carne, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Isso significa, querido, que quando alguém te provocar, você vai ter vontade de xingar. Mas você não vai xingar, porque não é mais a sua carne que está no controle, é o seu espírito. Isso significa que quando alguém te agredir, você vai ter vontade de revidar, porque a carne tem vontade de revidar, mas você não vai revidar, porque quem está no controle é o seu espírito. Isso significa que quando você estiver assistindo Netflix, uma série super bacana e aparecer uma cena imoral, em vez de você continuar assistindo, você pega o controle e pula. Porque quem está no controle não é mais a sua carne, é o seu espírito. Porque eu sujeitei, crucifiquei, subjuguei, submeti o meu corpo a Cristo. O nosso corpo é a casa do nosso espírito. Na morte vai ser destruído. E um dia nós vamos receber um corpo glorificado. Mas isso aqui morreu, acabou. Mas o meu espírito é eterno. E é por isso que quem tem que estar no controle é o meu espírito. Ei, 90% dos problemas que você tem é porque você não consegue controlar a sua carne. Não é o demônio não, é a sua carne e simplesmente você não a controla. É por isso que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer, porque quem está no controle aqui é o Espírito. E o meu Espírito é guiado pelo Espírito de Deus. Então eu não vou fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Esse deve ser o nosso coração. Mas nós estamos falando do corpo. Um corpo que vai acabar a ser destruído com todos os seus desejos. E depois nós vamos receber um corpo glorificado, um novo corpo. Isso está em 1 Coríntios 15, diz o seguinte: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos quando morremos. O corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. E enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Você vai receber um corpo espiritual, porque esse aqui, que só deseja o pecado, vai ser destruído na nossa morte. Mas nós somos... Oi? Tem alguém comigo? Nós somos... Opa, nós somos o que, gente? Nós somos... Estou ficando preocupada, Jesus. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quem aqui compreendeu o que é o nosso corpo? Compreendeu o que é a nossa carne? Amém. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer hoje: quem deve estar no controle não é a carne, é o espírito. Amém? Vamos entender um pouquinho agora a respeito da alma. O que é a alma? A nossa alma é o nosso intelecto, é a nossa mente, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tanto que no batismo nas águas, quando a pessoa é batizada nas águas, ou quando ela é batizada no Espírito Santo, são experiências espirituais.
Isso quer dizer que não é porque você viveu ou vive espiritualmente uma nova vida que a sua alma vai de forma instantânea ser transformada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são resultados de todas as nossas experiências e ensinamentos adquiridos ao longo da vida. A nossa alma é formada por aquilo que a gente vive. Então, quando a gente tem um espírito transformado, a nossa alma não vai ser instantaneamente transformada. Muitos de nós ainda têm uma alma presa ao velho homem. Olha o que Tiago 1:21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago também está escrevendo a um povo crente. O que isso significa? Estou salvo no espírito, mas a minha alma ainda não está salva. A minha alma ainda não foi transformada. As minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos ainda continuam iguais. E ele está dizendo aqui, presta atenção, receba a palavra. Para quê? Para que você possa salvar a sua alma. Quando a sua alma é salva, é liberta, você vive uma nova vida. Gente, tem muito cristão que vive uma vida miserável. Aceitou a Cristo, salvo pela graça, vai para o céu, mas em vida vive uma vida miserável, porque entregou o controle ou para o corpo ou para uma alma. Que alma? Uma que ainda não foi salva, uma que ainda não foi renovada. Que alma? Pensamentos, emoções, intelecto, sentimentos, mente. Aceitamos a Cristo, mas permanecemos com a alma do mesmo velho homem. A nossa alma também precisa ser salva. Porém, isso só é possível se eu submeter os meus pensamentos, os meus sentimentos à palavra de Deus. Aquele que não entregou o controle para o corpo, entregou o controle para a alma. Só que quem deve estar no controle é o espírito. Porque se você entrega o controle da sua vida para a sua alma, uma alma que ainda não foi salva, porque não recebeu a palavra na alma, ou seja, nos pensamentos e nas emoções. Eu venho na igreja, eu adoro, eu me conecto com Deus espiritualmente, mas eu continuo odiando alguém, problema na alma. Eu venho à igreja, eu me conecto com Deus, eu adoro a Deus, o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus, mas eu vivo em depressão, porque eu tenho um problema na alma. A minha alma ainda não se submeteu à palavra, ou seja, eu ainda não penso com a mente de Cristo, eu ainda não sinto com o coração de Cristo. Alma. E sabe por que isso acontece? Porque a gente prefere deixar a nossa mente livre para pensar o que quiser. A gente quer deixar a nossa mente livre para pensar o que quiser. Gente, ninguém entra em depressão do dia para a noite. Ela começa pensando uma coisa ruim, e aquele pensamento vai aumentando o tempo, os dias, as semanas, os meses, e aí torna-se uma depressão. Se no primeiro pensamento a pessoa tivesse submetido aquilo à palavra, acabava ali. Mas a gente gosta de deixar a nossa alma livre. A gente gosta de pensar livremente e a gente gosta de sentir livremente. Ai, não gosto mesmo. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque quando eu penso, aquilo que nós pensamos geram sentimentos. E sentimentos geram ações. Romanos 12, 2 diz o seguinte:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, ou seja, da sua alma. Sabe essa transformação na sua vida que não vem nunca? É porque a sua alma ainda não foi transformada. Deus está dizendo, não se conforme com essa vida, com esse mundo, com essas coisas. Isso não é para você, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para ter uma vida abundante. Presta atenção, está na hora de você renovar a sua alma, renovar a sua mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar a qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa para nós, mas eu só posso experimentar se a minha alma, se a minha mente foi renovada. É por isso que muitos de nós vivem uma vida transformada, não vivem uma vida transformada. O nosso espírito está salvo, mas a nossa alma, a nossa mente ainda não foi renovada, ainda está presa ao padrão do mundo. Você ainda pensa como o mundo. E o que isso significa? Antes eu era do mundão, tal, não sei o que, tal, nem conhecia Jesus. Hoje eu venho para a igreja, eu adoro a Deus, eu me conecto espiritualmente com Ele. Mas eu ainda continuo pensando igualzinho. Seu espírito foi salvo, mas você entregou o controle para uma alma que não foi renovada. Mas para você viver a vontade de Deus aqui na terra, é necessário que a sua alma seja renovada. Você ainda sente como o mundo sente. Você precisa ter a mente renovada. Ele está dizendo, ei, não se conforme. Sabe por que a gente vive uma vida medíocre? Porque a gente se conforma. Em pensar como pensa, em sentir o que sente. Só que, assim como o corpo, a alma é sua. Você que tem que ser intencional. Não adianta você ficar achando que Deus vai transformar a sua alma. Não adianta você ficar achando que Deus que vai transformar o seu jeito de sentir, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Isso é intencional. Você tem que buscar que isso aconteça. Afinal de contas, a alma é de quem? Meu Deus. Tem alguém comigo? A alma é sua. É você que tem que transformar. Através da palavra. Você não pode deixar os seus pensamentos soltos. É por isso que tem tanta gente depressiva. Elas começam a pensar sobre coisas que não deveriam pensar. E esses pensamentos geram sentimentos. 2 Coríntios 10, 4, presta atenção no que está escrito aqui. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Alma, mudança na alma. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Veja, ele começa dizendo, usamos, destruímos. Quem é que vai destruir os pensamentos, gente? Quem é que vai usar as armas que Deus disponibiliza para nós? Nós. A palavra está dizendo que você deve prender. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso pensamento de livre e espontânea vontade não quer obedecer a Cristo. A gente quer pensar naquilo que não presta, porque a nossa alma é assim desde quando a gente nasceu. Mas uma nova criatura, nascida em Deus, precisa submeter a sua alma à palavra. Ensinar a sua alma
a sua mente, os seus pensamentos a quê? A obedecer a Cristo, a obedecer a palavra. Leve cativo todo pensamento que é contrário. O que você faz quando você pensa uma coisa que é fora da palavra de Deus? O que você faz quando você pensa em vingança? O que você faz quando você pensa em mágoa? O que você faz quando você pensa em ódio? O que você faz quando você pensa em imoralidade, em sensualidade? O que você faz quando você pensa nisso? Porque aqui está dizendo, ei, pegue todo pensamento contrário e prenda, leve cativo, para que ele obedeça a palavra. Olha na Nova Tradução, na linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. Opa! Quantas vezes o diabo já falou para você que sua vida não vale nada? Ideia falsa. Quantas vezes o diabo já falou para você que você não vai chegar a lugar nenhum? Ideia falsa. Quantas vezes você já pensou que era melhor morrer porque não vale a pena viver? Ideias falsas. Mas aqui está dizendo que existem armas que nós devemos usar contra essas ideias. E também o orgulho humano que não deixa as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Ei, não deixe a sua mente pensar em nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque se você entregar o controle da sua vida, a sua alma, você vai se ver em maus lençóis. Você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Davi entendeu isso. Chega uma hora que parece que Davi é até doido. Ele conversa com ele mesmo, porque ele entende. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Aí o Davi olha para ele e fala assim: por que te abates, ó minha alma? A alma dele estava abatida, mas ele estava falando para a alma dele. O espírito dele estava falando para a alma dele que era para ele não ficar abatido. Coisa de doido, né? O Davi está conversando, o espírito de Davi está falando com a alma: ei, por que você está abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Aleluia! Porque você está triste, minha alma? Espera em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, ele diz. Sabe, o problema é que a nossa alma está solta. A gente fica triste, a gente fica abatido, a gente fica depressivo. E sabe o que a gente faz? Nada. Era para a gente se levantar de forma espiritual e falar: oh, sai daqui. Não, esse pensamento aqui não. Não, por que você está triste? Está doido? Eu sou filha de Deus. Por que você está achando que nada vale a pena? O Senhor me chamou para vencer. Se Ele é por mim, quem vai ser contra mim? Você precisa pôr o seu espírito para falar com a tua alma. Porque se você entregar o controle para a sua alma, que ainda não foi renovada, você vai se perder. Você não deve permitir que a sua mente fique livre para pensar qualquer coisa. Deus tem uma vida plena para você, mas para que você viva é necessário que a sua carne, o seu corpo e a sua alma estejam alinhados com o Espírito. Porque o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Nós, de forma errônea, atribuímos a Satanás obras que na verdade são resultados da ação da nossa carne ou da nossa alma. Gente, Satanás já foi derrotado. Ele não tem autoridade sobre nós. A Bíblia diz: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Satanás não tem autoridade. Você se levanta no nome de Jesus e ele cai por terra. O problema é que você entregou o controle para a sua alma. E a sua alma não está fundamentada em Cristo, na palavra. O seu espírito está ligado, mas a tua alma está perdida. E aí você deixa a tua alma falar com você e tomar o controle da sua vida. Davi olhou para a alma dele e falou: alma, para de ficar abatida. Está triste por quê? Está doida?
Mas nós não, quando a nossa alma traz pensamentos contrários à palavra de Deus, quando a nossa alma, a nossa mente traz sentimentos contrários à palavra de Deus, sabe o que a gente faz? A gente aceita. A gente entrega o controle. Ai, estou triste hoje. Por quê? Porque eu entreguei o controle para a alma. Simples assim. O espírito deve estar no controle. O seu maior inimigo não é Satanás, o seu maior inimigo é você. Por isso que você precisa identificar, quando você está indo na direção errada, epa, estou fazendo a vontade de quem? Da carne? Estou fazendo a vontade da alma? Porque você tem que fazer a vontade do Espírito, porque o Espírito sempre vai te guiar a águas tranquilas, a passos verdejantes, a bênção de Deus, a vitória do Senhor. Submeta a sua carne, a sua alma a Deus de forma intencional, de propósito. Fique atento aos seus pensamentos. Não pense que os seus pensamentos serão transformados assim, ó. Ah, mudei. Não é, não. Você precisa ser intencional. Eu não vou mais pensar nisso. Você tem que determinar. Eu não aceito mais essa tristeza, eu não aceito mais esse pensamento de morte, eu não aceito mais. Você tem que subjugar a sua alma. Falar, fica quietinha aí, alma. O meu espírito está em Deus, eu sou nova criatura. Mas a gente entrega o controle. Filipenses 4:6, estou quase acabando, tá, gente? Desanima não que vai dar tudo certo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, ou seja, a sua alma. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você anda pensando em quê? Porque o que a gente pensa é reflexo da nossa alma. Deus está dizendo aqui para nós, em outra versão diz o seguinte: não vivam preocupados com alguma coisa. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam, agradeçam por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente, ou seja, Deus vai guardar a sua alma. Quando? Ele deu a dica aqui: ora, pede para Deus e agradece. Ora, pede para Deus e agradece. Ora, pede para Deus e agradece. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai trazer uma paz que vai guardar, blindar a sua alma. Você está ansioso, né? As coisas não acontecem, você fica agitado, você fica triste. Sabe o que você está precisando fazer? Orar, pedir e agradecer. Orar, pedir e agradecer. E Deus vai enviar o Espírito dele sobre você. E o Espírito dele vai guardar a sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua mente, em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa: concentrem-se. Olha essa tradução. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, que é nobre, correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. No que é que você anda pensando, pelo amor de Deus? Ore, peça, agradeça e pense na palavra, porque quando você faz isso, você guarda, você blinda a sua alma, você blinda os seus sentimentos, você blinda a sua mente de todo pensamento contrário. Quando você, gente, eu sou tentada, esse versículo virou um mantra para mim. Toda vez que vem um pensamento na minha cabeça contrário, eu falo tudo que é digno, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é... Eu não falo nem na ordem, mas eu já saio falando. Tudo que é santo, tudo que é digno, tudo, né?
Eu vou repetindo porque eu não quero aceitar esse pensamento na minha cabeça. Eu não aceito que a minha alma tome o controle das coisas. O meu espírito está no controle. Quando Josué fica no lugar de Moisés, Deus fala para ele: presta atenção, seja forte e corajoso, não tenha medo. Só faça uma coisa: obedeça a essa lei, obedeça a palavra que eu te ordenei, e não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. E aí olha o que ele diz: não deixe de falar a palavra. Meu filho, o que é que tu anda falando? Porque o que você fala é reflexo da sua alma. Comece a falar a palavra. Ele está falando: Josué, você quer ser bem sucedido, meu filho? Você quer dar certo? Presta atenção, fala a palavra. A alma vai dizer não dá certo, a alma vai dizer não dá certo, o seu espírito vai transmitir para a sua boca: em nome de Jesus, Deus está comigo e Ele já me deu vitória em todas as coisas. Comece a calar a boca da sua alma e comece a dar voz ao seu espírito. E você vai ver a sua mente e os seus sentimentos sendo transformados. Então ele diz a Josué: e não cesse de meditar nessas palavras, de dia e de noite. Ei, o que está tendo aí na sua cabeça? Você está pensando em quê? Você só pensa em destruição, você só pensa em coisa negativa, você só pensa que não vai dar certo, você só pensa que não vai conseguir, você só pensa que as coisas não vão mudar, você só pensa que não vale a pena viver, você só pensa que o certo era se matar, é só nisso que você pensa. Aí você cria sentimentos ruins que vão gerar ações ruins, porque você entregou o controle para a alma ou para o corpo. Deus está te dizendo: ei, não é essa vida que eu tenho para você, está na hora de você colocar o espírito no controle. A gente vive perturbado porque só pensa no que não presta, só vê o que não presta. A gente precisa pensar naquilo que a Bíblia manda a gente pensar, na palavra de Deus. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é excelente, tudo que é de louvor. É isso que a gente tem que pensar, porque a gente tem que submeter a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções a Deus. Levar preso, cativo, todo pensamento contrário. Quem foi que disse que é para você pensar qualquer coisa? Não é para você pensar qualquer coisa. Concentre-se naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Veja que tanto no caso do corpo, como no caso da alma, a responsabilidade de dominá-las e torná-la aquilo que Deus quer que seja, é decisão sua, é responsabilidade sua. Você tem que ser intencional. Saia daqui hoje disposto a colocar a sua alma debaixo daquilo que Deus tem para ela. Saia daqui hoje disposto a colocar o seu corpo subjugado à vontade e à palavra de Deus. Tiago 1:22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a vocês mesmos. Quando vocês praticam a palavra, você está colocando o seu corpo e a sua alma no lugar deles. 1 Pedro 1:22 diz, purificando as vossas almas pelo Espírito, como? Na obediência da verdade. Sabe como que eu mudo a minha alma? Sabe como eu mudo os meus pensamentos? Sabe como eu mudo os meus sentimentos? Pelo Espírito. Que Espírito? Como através do Espírito? Obedecendo a palavra. Você precisa praticar a palavra. E assim você vai ter a sua alma transformada. E ela não vai mais ser algo que te puxa para trás. A sua alma, o seu corpo e o seu espírito têm que estar alinhados em Deus e na vontade de Deus. Saia daqui hoje decidido. Eu vou assumir o controle. Eu não vou mais permitir que a minha alma ou a minha carne dominem. E sim o meu espírito, guiado pelo Espírito de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. 2 Coríntios 4:16 diz o seguinte: por isso, aleluia,
não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Ei, o Senhor renova o teu espírito dia após dia. O seu corpo pode ser corrompido, a sua alma pode ser corrompido, mas o seu espírito não pode.